Quando a célula está em repouso, o seu meio interno é carregado negativamente em relação ao seu meio externo. Isso é chamado de potencial de repouso da membrana. Esse meio intracelular mais negativo e o meio extracelular mais positivo acontecem porque dentro da célula existe uma maior concentração de moléculas carregadas negativamente, que não conseguem atravessar a membrana. Existem dois íons importantes no processo do potencial de ação, que são o sódio e o potássio. E ambos são carregados positivamente, sendo que no repouso, quando a célula não está recebendo o estímulo, o seu interior tem uma maior concentração de potássio e o seu exterior tem uma maior concentração de sódio. Esses íons são difusíveis pela membrana celular, e é exatamente essa diferença iônica que garante a ocorrência do potencial de ação. Na membrana celular existe uma proteína que é a bomba de sódio e potássio, que mantém essa diferença entre esses dois meios celulares. Ela realiza o transporte ativo com gasto energético utilizando o ATP, fazendo com que 3 moléculas de sódio saiam para fora da célula e 2 de potássio entrem para dentro da célula. O potencial de repouso da membrana do neurônio é aproximadamente menos 70 mV, e ele acaba quando recebe o estímulo limiar. As células do nosso corpo possuem a capacidade de modificar seu potencial de membrana. Isso acontece da seguinte forma: quando uma célula nervosa recebe um estímulo, os canais de sódio que estão localizados na membrana celular se abrem, e o sódio, como está mais concentrado fora da célula do que dentro, entra por difusão. E como ele tem carga positiva, o meio intracelular passa a ficar menos negativo, até que a célula atinja uma voltagem chamada limiar, de aproximadamente 50 mV. A partir disso, os outros canais de sódio que percebem esse limiar se abrem e a membrana celular se torna altamente permeável ao sódio, que entra em grande quantidade dentro da célula, fazendo com que ela inverta sua polaridade, se tornando positiva, enquanto que o canal de potássio se abre lentamente. A repolarização é a fase na qual os canais eletrodependentes de sódio ficam inativos e os canais eletrodependentes de potássio estão completamente abertos, tornando o meio intracelular novamente mais negativo em relação ao meio extracelular. Os canais de potássio são mais lentos, então sai mais potássio do que quando a célula estava em repouso. E isso resulta em uma hiperpolarização. O interior da célula fica mais negativo do que quando ela estava no começo. E após que isso acontece, a bomba de sódio e potássio ela fica responsável em restaurar as quantias de sódio e potássio dentro e fora da membrana. E isso garante um potencial de repouso novamente. E o canal de sódio ele deixa de ficar inativo e ele se fecha completamente.